Olá pessoal, vamos dar sequência no nosso estudo sobre estrutura cristalina. Ainda estamos no tópico de direção e planos no cristal, né? Acabamos de estudar as direções e vamos agora ver os planos cristalinos. O estudo dos planos no cristal é muito importante, pois a clivagem, né, de certos minerais ocorre em determinados planos atômicos. A supercondutividade elétrica de certas fases cristalinas existe em certos planos cristalinos e são os planos cristalinos que emitem os sinais na teca de difração de raio-x. Essa teca é muito importante para a caracterização de materiais. E a plasticidade, né, dos metais ela está relacionada ao movimento, né, de defeitos cristalinos, as discordâncias em planos cristalinos preferenciais. Né? Então tudo isso, né, justifica o estudo dos planos cristalinos. Então, da mesma forma, né, que representamos índices de Miller para direções, nós também temos esse tipo de representação para os planos. Né? Agora nós temos que cuidar como que eu chego nos planos, porque planos eles são diferentes de direções. Né? Planos eles não têm alvo. Então, para isso eu tenho que analisar onde que o plano está cortando os eixos, né? Então, aqui eu tenho esse plano em vermelho, que é o plano 1, 0, 0, né? Ele corta o eixo X aqui em 1, e os outros eixos, né, ele vai cortar onde? Ele vai cortar lá no infinito, né? Eu suponho que eles é um plano infinito, e eles vão se encontrar lá no infinito, por isso que aqui eu tenho 0 e 0. O plano 0, 1 e 0, né, ele corta o eixo Y aqui em 1 e os outros dois eixos ele vai cortar também lá no infinito. E já o plano 0, 0, 1, ele corta o eixo Z em 1 e os outros dois também lá no infinito. E esses planos eles fazem parte de uma mesma família, né, que é a família 1, 0, 0, que eles são, né, essa parte de face. Eles fazem parte das faces do cubo. E os planos, né, cristalográficos eles são representados por três índices de Miller, né, que são HKL, né, da mesma forma, né, que a gente viu lá nas direções, né, com exceção, né, com o hexagonal, que isso nós vamos ver mais ali para frente. Né. Esses índices, né, eles são uma representação vetorial simbólica da orientação de planos atômicos no reticulado. Né. São o inverso dos interceptos fracionais que o plano faz com os eixos cristalográficos. Né? Então esses valores, onde eu tenho 0 aqui, né, ele é 1 dividido pelo infinito, que isso dá um número muito pequeno, né, muito próximo de 0. Né? Então por isso que eu tenho 0. Né? Isso é onde eu sempre faço o inverso, onde corta o eixo. Como ele corta no infinito, é 1 sobre o infinito. E aqui, né, são as etapas, né, da mesma maneira que a gente tinha para direções, né, para eu determinar os três índices direcionais que nós chamamos de HKL. Né. Então, primeiro eu vou definir os pontos, né, onde o plano corta os eixos x, y e z. Né. Então, aqui eu tenho um plano, ele vai cortar o x em 1, o y em 1 e o z em 1. Né. Então, eu tenho aqui os pontos. Né. Eu vou calcular os recíprocos dos valores. Né? Vou fazer o inverso. Né? 1 sobre 1, 1 sobre 1 e 1 sobre 1. Então, depois eu tenho que eliminar as frações, sem reduzir ao mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu não tenho frações. Né? E vou escrever em formato de parênteses. E caso eu tenha, né, algum número que seja negativo, né, esse sinal ele vai sobre ele da mesma forma que eu fazia anteriormente. Né? E se o plano ele passa aqui pela origem, isso é muito importante, eu vou ter que deslocá-lo. Então, vamos determinar os índices de Miller para os planos A, B e C da figura abaixo. Então, este plano aqui nós acabamos de fazer, ele ali. Né? Aqui o plano B, né, ele corta o eixo X aqui em 1 e vai cortar o eixo Y ali em 2. 1 em 2 o eixo Y e o eixo Z ele vai cortar onde? Lá no infinito. Então eu vou fazer o inverso, né? 1 sobre 1, 1 sobre 2 e 1 sobre infinito.
Aqui eu vou ter que, né, eliminar as frações, porque eu vou ter uma fração aqui 1 sobre 2, então eu já multiplico por 2. Então eu vou ter como resultado 2, 1 e 0, né? Não tenho número negativo, coloco entre parênteses. E agora o plano C, né? Então esse plano ele passa pela origem, então eu vou ter que deslocar ela, né? Vou ter que fazer aqui uma nova origem, que eu vou chamar de x, y e z', né? E vou fazer os mesmos passos, né? Ele vai cortar o eixo x aqui aonde? No infinito. O eixo y ele vai cortar em menos 1 aqui, né? Agora ele está cortando em menos 1. E o eixo z ele vai cortar onde? Lá no infinito. Faço o inverso, né? Faço 1 sobre infinito, 1 sobre menos 1 e 1 sobre infinito. E este aqui é o meu resultado. Coloco ele sobre o coxis, como eu tenho um número negativo, vai o sinal em cima. E aqui são algumas observações importantes, né? Iguais índices de Miller para direções e planos significa que esses apresentam perpendicularidade. Então, o meu plano 0, 1 e 0, ele é perpendicular à direção 0, 1 e 0. Então, como eu posso ver aqui, ó, este plano aqui em azul, ele é perpendicular, né, a essa direção. Índices de Miller simétricos são o mesmo plano, né? Depende apenas do referencial. Planos negativos são idênticos, né? Então, isso aqui quer dizer, né, que o plano 0, 1, 0, né, ele é igual ao plano 0, menos 1 e 0. A única coisa que eu fiz aqui, né, foi mudar a minha origem. O plano em si ele não mudou, ele continua no mesmo lugar. Planos e seus múltiplos eles não são idênticos, pois muda a densidade planar. Né? Então o plano 0, 1, 0, né, ele é diferente do plano 0, 2, 0. Então, esse plano aqui, ele é diferente, pois eles não vão ter a mesma densidade planar. E da mesma forma, né, que fazemos para as direções, agora nós também vamos fazer para planos, que é calcular a densidade planar e o fator de empacotamento. Né? Então, a densidade planar é o número de átomos do plano dividido pela área do plano. E o fator de empacotamento planar é a área dos átomos no plano dividido também pela área do plano. Eu também, né, vou poder calcular a distância interplanar, né, e essa distância, né, ela é possível calcular com dois planos com o mesmo índice de Miller. Eles podem ter o mesmo índice de Miller. E por o sistema cúbico, né, eu já tenho aqui essa expressão, né, onde aqui eu tenho os meus índices, né, então eu vou substituir aqui na fórmula o meu parâmetro de rede e elevar cada um dos índices ao quadrado e tirar a raiz deles. Então, calcule a densidade planar e o fator de empacotamento planar para os planos 0, 1, 0 e 0, 2, 0 para o sistema cúbico simples do polônio, o qual tem um parâmetro de rede 0,334 nanômetros. Né? Então, esses aqui são os dois planos, né? Aqui são os dois planos onde eu vou ter que calcular a densidade planar e o fator de empacotamento planar. Né? Então, esse aqui é o meu plano 0, 1, 0. Né? Então, vou aplicar as fórmulas de antes. Né? A densidade planar é o número de átomos dividido pela área do plano. Então, aqui eu tenho 1/4 de átomo, né, em cada vértice, ou seja, eu vou ter um átomo dividido pela área do plano, que é o parâmetro de rede ao quadrado. Então, aqui eu tenho parâmetro de rede, aqui também, né? Então, eu tenho parâmetro de rede ao quadrado, eu vou ter a resposta que a minha densidade planar é 9,8,96 átomos por nanômetro quadrado. O fator de empacotamento planar é a área dos átomos aqui da face desse plano aqui,
dividido pela área da face, né? Então eu tenho um átomo, eu calculo a área dele e divido pelo parâmetro de rede, vou chegar no resultado, o fator de empacotamento é igual a 0,79, que é igual a 79% dessa área ocupada pelos átomos, né? E o plano 020, né, eu não tenho ali nenhum átomo aqui passando, então minha densidade planar é zero e meu fator de empacotamento planar é também zero. Calcule a distância interplanar entre dois planos adjacentes, né, o plano 1 no ouro, que tem este parâmetro de rede. Então é só eu substituir, né? Aqui eu tenho a fórmula, né, então só vou substituir os valores aqui, né? Meus índices é 1, 1 e 1, eu substituo aqui e substituo aqui na fórmula o meu parâmetro de rede, eu vou chegar aqui o índice de Miller, né, para esses planos adjacentes é igual a 2,355 Armstrong. E a família de planos, né, em cada célula unitária, né, os planos eles formam um grupo equivalente que tem índices particulares devido à orientação de suas coordenadas, né? Então agora esse símbolo aqui de colchetes, né, ele representa a família dos planos, né? E todos esses planos aqui, eles fazem parte da família 110, né? E vejo aqui, né, as várias famílias de planos, né? Então aqui a família 001, a família 110, aqui a família 111 e a família de planos 111 é sempre paralela a um eixo somente, né? Então todas essas cores de planos aqui que a gente está vendo, eles são da mesma família. Então isso significa que eles vão ter o mesmo número de átomos, mesma densidade planar e o mesmo fator de empacotamento planar. As famílias de planos 111, né, ela intercepta ela corta, né, os eixos, os três eixos, né? Então mesmo, né, esse aqui eu estou vendo deste ângulo, o campo de visão apenas parece uma linha, mas se eu olhar deste ângulo aqui, esses dois em vermelho, eu vou também estar vendo um formato triangular que é característico desse tipo de plano. E a simetria, né, do sistema cúbico ela faz com que a família de planos tenha o mesmo arranjo e densidade atômica. Então, deformação em metais envolve deslizamento de planos atômicos e o deslizamento ocorre mais facilmente nos planos e direções de maior densidade atômica, né? Então, no sistema cúbico de corpo centrado, a família dos planos 110, né, são os planos que têm a maior densidade atômica. E a gente pode ver aqui na imagem, né? Então, este aqui em cinza é o plano, né, nessa família que tem a maior densidade atômica. E no sistema cúbico de corpo centrado, né, a família dos planos 111 é o que tem os que possuem, né, a maior densidade atômica, que é esse plano aqui inclinado, né, que a gente enxerga como sendo em formato triangular. Então faltou ainda ver os índices de Miller para a célula hexagonal, que a gente vai ver na sequência. Muito obrigado.